Vamos falar um bocadinho sobre, e agora também fazendo um bocadinho já a introdução para outro tópico que vocês costumam gostar muito, que é o tópico depois do desafio técnico. Vamos falar um bocadinho sobre simulação. Portanto, vamos voltar a falar da nossa máquina de costura, ok? Foi uma montagem que eu gostei muito. E portanto, logo para começar, aqui nada de novidades para já, mas nós temos vários display states. É algo que muitos utilizadores não conhecem, mas que nos permitem criar, no fundo, as configurações permitem-nos criar variações de geometria. Os display states são variações de visualização. Então, por exemplo, neste caso eu tenho um tal display state que me permite logo de uma forma rápida temos passar a ver só algumas das peças que me interessam. Bem, a nossa máquina de costura tem uma mola cá em cima, que no fundo faz pressão entre este elemento cá em baixo, no fundo para fixar o tecido na zona de costura, mas depois tem uma alavanca que nos permite, temos que manualmente levantar essa pressão. E portanto a ideia aqui é, no fundo, estudar esta mola aqui de cima, no fundo, e perceber que mola é que devemos utilizar, ok? Uma mais rígida, uma menos rígida, de forma a que ela consiga fixar o tecido em baixo, mas que também não seja, digamos, rígida demais, que não me permita manualmente depois elevar o sistema. Então, no fundo, é um bocadinho aí que se foca o início da nossa simulação. Eu tenho já aqui alguns estudos criados, ok? Não vamos corrê-los todos, porque senão demorava um bocadito. Primeira coisa bastante interessante, se vocês repararem, entre a minha manivela e esta peça plástica aqui, existe ali um certo contacto entre as peças, contacto esse que é um contacto que nós chamamos de contacto deslizante. Portanto, existe a possibilidade da geometria de uma peça deslizar ao longo da geometria da outra. Para, digamos que, ter em conta esse contacto, nós podemos sempre definir um contacto em simulação. Qual é que é a questão? É que depois, em termos de tempo de cálculo de um estudo deste género, é um tipo de estudo que demora algum tempo a calcular. Quando nós temos contactos, ainda por cima, os tais contactos deslizantes, acaba por ser um estudo que demora algum tempo a calcular. Eu vou animar só para vocês verem um bocadinho, digamos que o tipo de deformação e o resultado que nós obtemos. Então, qual é que é a ideia? A novidade este ano é que nos nossos estudos de simulação, principalmente, claro, quando existem contactos, nós temos um novo parâmetro, que é este Contact Penalty Stiffness Scale Factor, ok? Yeah. Que no fundo nos permite trocar um bocadinho de precisão nos resultados por um tempo de cálculo mais baixo, que é mais rápido a calcular o estudo. Naturalmente, se eu utilizar um valor maior, vou ter um estudo mais preciso, mas vai demorar mais tempo. Se eu diminuir o tal fator, o estudo é mais rápido e eventualmente perco um bocadinho na precisão. Só para vocês terem uma ideia, este primeiro estudo ele foi calculado com o fator no máximo e este em particular demorou 4 minutos e 22 a correr. Se eu correr exatamente o mesmo estudo, mas com o tal parâmetro no mínimo, em vez de demorar os 4 minutos e 20, passou para 2 minutos e 30. Ok? Não chegou a 50%, mas não andou muito longe disso. Quando é que isto é especialmente útil? Bem, é especialmente útil quando a zona de contacto em si entre as peças não é bem a zona que me interessa propriamente estar a estudar. O que me interessa é estudar, digamos que a junção da minha peça com a mola. E portanto tenho um resultado muito semelhante, com um tempo de cálculo 40% mais ou menos mais rápido. É claro, depois depende de modelo para modelo, não é assim provavelmente uma métrica muito linear. Depois, outra novidade, talvez para mim das mais interessantes, é aquela que vos vou falar agora. Pelo menos para o tipo de estudo mais normal, que o pessoal faz mais vezes. Bem, neste caso aqui, eu tenho, digamos que uma outra parte da minha montagem, e normalmente nós quando vamos fazer simulação não vamos os parafusos, quando muito substituímos parafusos físicos por parafusos de simulação. Okay? Não me interessa estar a criar uma malha para aqueles corpos, até porque normalmente não é bem os parafusos que a gente quer estudar. Então eu posso, na minha simulação, excluir os parafusos da própria simulação. Qual é que é a questão? Se eu tirei daqui os parafusos, eu tenho que de alguma forma dar um contacto entre as peças para dizer que elas de facto vão estar fixas, vão estar agarradas uma à outra. Então uma novidade muito interessante é que a partir deste ano nós podemos criar contactos, não é de free, de bonded, portanto de união, mesmo entre faces que não se estão a tocar e que estão, se quiserem, a ângulos de 90 graus entre si. Portanto, eu tenho aquela face cilíndrica e uma face vertical que fazem 90 graus, pelo menos o eixo, e eu consigo sem problema uni-las. Portanto, criar um contacto de união entre elas e, como nós já vamos ver,
o estudo vai correr como, lá está, como se as fases estivessem de facto unidas uma à outra. Portanto, se eu correr o estudo, este é rápido de correr, portanto a gente pode correr aqui em direto sem perder muito tempo. Portanto, eu consigo ter resultados e já agora também, se eu animar aqui a coisa, a gente pode ver que, é claro, vai-se mexer tudo em conjunto porque existe aquele contacto. É claro que também aqui um bocadinho de parênteses, se de facto me interessasse analisar a situação e da fixação dos parafusos, eu não podia simplificar tanto como fiz aqui. Isto depois, claro, depende também sempre do intuito de cada estudo, ok? E da ideia que nós temos e daquilo que queremos tirar do estudo. Passando a outra zona da mesma máquina de costura, ok? Neste caso nós temos aqui um braço oscilante. Se vocês repararem, aqui nós temos uma série de peças plásticas com uma geometria relativamente intrincada, o que em termos de simulação causa alguns problemas, nomeadamente na tal criação da malha, na discretização da geometria em malha. Então, para nos ajudar a analisar a malha, e não só, nós temos uma série de ferramentas de diagnóstico na simulação, que até aqui estavam um bocado espalhadas ao longo dos vários menus. A partir deste ano nós temos um único menu, onde vamos ter as várias ferramentas de análise, se quiserem, do estudo em si. E, por exemplo, neste caso posso ir buscar a ferramenta de análise da qualidade da malha. Vou apertar aqui um bocadinho a análise, ok? E, portanto, ele vai analisar a qualidade da malha e vai-nos indicar algumas zonas que aparecem aqui a vermelho, que são as zonas em que a qualidade da malha não está assim tão boa e, portanto, provavelmente eu deveria aprimorar aí um bocadito a malha. Outra ferramenta que aqui está, bastante interessante, isto para quem tem Simulation Professional, portanto, um nível um bocadinho mais acima, é a ferramenta do Under Constrained Bodies. Um dos problemas típicos quando se está a fazer simulação é que existem corpos que ficam livres para se mexer no espaço, porque a gente se esqueceu de uma restrição qualquer, pronto, normalmente é por isso. E então o Under Constrained Bodies permite-me fazer um cálculo que vai analisar a minha montagem, que é as várias peças a estudar, e vai-me analisar aquelas que têm graus de liberdade para se mover, portanto não estão totalmente restringidas. Este ano, por um lado, é bastante mais rápido a calcular, okay? Aqui foi mesmo muito rápido, e por outro lado, a representação gráfica dos graus de liberdade que ainda não estão por restringir é também mais fidedigna, okay? Está mais perto da realidade, do movimento real da nossa montagem. Só para vos mostrar os resultados, já agora, a ideia aqui não é tanto discutir resultados, ou não é mesmo discutir resultados, mas claro, portanto, eu tenho aqui este braço é que está a ser rodado, e ao rodar este braço, estas duas faces cilíndricas estão fixas, e portanto ao rodar aquele braço, toda a minha estrutura vai sofrer alguma tensão aqui à volta. Depois tenho um estudo bastante semelhante a este, mas que depois nos vai permitir, no fundo, se vocês repararem, o que desapareceu daqui foi aquela peça, tal peça plástica, com alguma complexidade. O que é que ela desapareceu daqui? Porque foi substituída por um tipo de conector, que é um linkage rod, okay? O que é que ele nos permite fazer? É mais ou menos uma ideia dos parafusos. Eu não trago a geometria da peça para aqui, vou considerá-la como sendo uma peça rígida, que eu não vou querer analisar, e então vou substituí-la por um conector de simulação, tal linkage rod, vou definir, no fundo, a geometria da peça a partir de uns parâmetros simples, só para dar ali a ideia da sua geometria. Portanto, assim não tem que malhar a peça, não tem que criar a malha para essa mesma peça, de qualquer das formas. Depois tenho os resultados, portanto, se eu fizer a animação, apesar de facto eu não ter ali a peça, mas todo o esforço é passado às várias peças que compõem o meu estudo, e portanto é como se de facto tivesse lá a peça, ela só é considerada como sendo perfeitamente rígida.